Boa tarde a todos, irmãos. Na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nossas vidas. Mais um dia que Deus nos tenha concedido. E vamos trazer a palavra do Senhor mais uma vez, para que o reino de Deus seja povoado. Peço aos irmãos para compartilhar, dê o seu joinha e se inscreva no canal. E que Deus abençoe a todos. Final de tarde, uma quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Vamos pregar enquanto Jesus Cristo está às portas. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreva no canal e que Deus abençoe em nome de Jesus. Ei, som, ei. Você tá bem? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Tudo bem? Amém. Bom. Nossa, levantamos, estamos respirando e tendo saúde, o que a gente precisa mais? Só agradecer a Deus, só agradecer a Deus. Deus está dando mais oportunidade para nós e vamos viver a vida, né? Vamos viver, porque o tempo passa, a gente não sabe o dia da manhã. E a gente não sabe o que é. Isso, mas vamos ter muitos anos ainda, não? Nossa, nem parece. Não parece, não. Tá toda acho que nem sai de casa mais. Tá esporte. Tá mocinho, tá nova. Tá bom demais. Isso. Mas permaneça assim. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe você também. Viu? Obrigado. Som, ei. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos, vocês que estão aqui nessa praça. Temos que agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas, pelo dia que tem nos concedido, um dia que eles têm nos guardado e que Ele tem estendido as mãos sobre nossas vidas. É o motivo de eu e você estarmos felizes.
porque o Senhor tem cuidado de nós. E Ele sempre tem feito. E muitas das vezes nós não sabemos agradecer esse Deus tão poderoso. Mas Ele nos deu mais um dia. Estamos chegando mais uma noite. E quem crê nele, com certeza está guardado. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer, em Romanos 10, 17, a palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E ainda, em Romanos 10, 14, a palavra de Deus diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não viram? E como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que a palavra de Deus foi escrita para nos exortar, para nos dar direção. Direção do quê? Não para esse mundo, coisas desse mundo. A direção para viver uma vida eterna. Uma vida eterna ao lado de Jesus. E quando ele disse que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, é as escrituras que é a palavra de Deus. As escrituras foi escrita para que nós possamos obedecer. Não obedecer a homens. Não obedecer, muitas das vezes, enganadores e mentirosos. Mas obedecer a Deus. Por isso que a palavra de Deus foi escrita. Foi deixada aqui para nos exortar, para nos orientar para os dias maus, os dias vindouros, que está cada dia pior. Cada dia, um dia pior do que o outro. Mas o ser humano não consegue enxergar aqueles que vivem para o mundo, aqueles que ficam dando valor para o mundo, mas não dá valor para a palavra de Deus. E a Bíblia diz, também em Romanos 10, 15, e quando pregarão, se não forem enviados. Por isso que Jesus Cristo, ele disse, Jesus Cristo, ele disse, Jesus Cristo disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Está lá no Evangelho de Marcos 16, 15. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso que nós saímos para obedecer a palavra de Deus. Quando ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o mundo não quer dar atenção na palavra de Deus. O mundo está mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas de Deus. E quando Jesus Cristo enviou seus discípulos, foi para enviar eles para espalhar o Evangelho para todo mundo. Os discípulos já se passaram, já morreram, mas ele nunca deixou pessoas para pregar o Evangelho. Por isso que estou aqui para anunciar e trazer o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus é bom e fiel. E Ele tem promessa para aqueles que crêem e obedecem a sua palavra.
Em Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que é esse que eu vos anuncio aqui nessa tarde. Jesus Cristo. Eu não estou aqui para falar de homens, de político, de prefeito, vereador, ou seja lá quem for, mas falar de Jesus Cristo, que foi, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ele diz em sua palavra, Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E está na hora de você se arrepender e se converter e voltar para Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque ele está voltando. E vai pegar este mundo de surpresa. De surpresa como? O povo se preocupado mais com festa. O povo se preocupado mais com beber, comer e se divertir. Mas Jesus Cristo e a sua palavra não querem dar ouvido. Mas a sua palavra, a palavra de Jesus Cristo vai ser anunciada e pregada até que ele volte. Até que ele volte e levar a sua igreja, e este mundo vai ser destruído. Vai ser tudo destruído pelo poder de Deus. Mas enquanto isso, nós estamos aqui para pregar e anunciar a volta de Jesus Cristo. Assim como foi nos dias de Noé. A palavra de Deus fala em Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será também a vida do Filho do Homem. Porque assim como foi nos dias de Noé, foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até ao dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vida do Filho do Homem. Então, estando no campo, será levado um e deixado outro. E assim como foi nos dias de Noé, da mesma forma é nos dias de hoje. Deus pediu para Noé construir uma arca. E essa arca, ela foi construída para que Deus ali determinasse para que Noé entrasse naquela arca, ele e sua família, eles, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas entraram naquela arca. E durante a construção dessa arca, Noé pregava arrependimento, mas o povo daquela época está tão envolvido com o mundo, e Noé pregava para se arrepender e voltar para Jesus, para voltar para Deus, arrepender dos seus pecados e deixar de viver uma vida mundana, na idolatria, no pecado, na prostituição. Mas o povo não deram ouvido. É da mesma forma no dia de hoje. Enquanto nós pregamos Jesus Cristo, pregamos a volta de Jesus Cristo, mas as pessoas não dão ouvido. As pessoas não querem obedecer a palavra. E a palavra de Deus fala, assim como foi nos dias de Noé, vai ser nesses últimos dias. O povo se preocupado mais com festas, na bebedeira, na prostituição. É isso que o povo está preocupado. Preocupado mais com as coisas mudando do que com as coisas de Deus. Enquanto Noé pregava, o povo zombava. Enquanto Noé pregava arrependimento, eles não acreditavam. Achavam que não ia chover e matar eles. Mas Deus já não aguentava mais aquela geração.
E durante 40 dias e 40 noites, caiu água do céu, brotava água da terra, e o mundo foi inundado. O mundo começou a ser inundado de água. E Deus pediu para Noé para que entrasse na arca com a sua família e os animais. E Noé entrou, os animais, e Deus pediu para eles que entrarem na arca, e os animais entraram. Cada casal de animal naquela época obedeceu a palavra de Deus. Hoje, o povo não obedece a palavra de Deus. Fala para arrepender seus pecados, abandonar as coisas mundanas, a prostituição, o pecado, a bebedeira, a droga, mas não, preferem viver da sua maneira, do seu jeito, vivendo, destruindo a si próprio, assim como foi nos dias de Noé, essa geração perdida e maldita, que não quer saber Jesus Cristo, preocupado mais com as coisas do mundo, mas Jesus Cristo está voltando, e vai pegar esse mundo de surpresa, e vai destruir esse mundo. E bem-aventurado aquele que crê, aquele que lê as Escrituras, mas mais bem-aventurado aquele que obedece. E a palavra de Deus fala, porque assim como foi nos dias anteriores, o dilúvio, comiam, bebiam, casavam, as pessoas só pensavam em beber, comer, casar, desquitar, casar de novo. É a mesma coisa nos dias de hoje. Casam, daí 1 ano, 2, separam porque encontra outra, casa de novo, virou uma bagunça. Trai, prostitui e ainda acha que vai para o céu. Está enganado. O caminho dessas pessoas é o inferno. Está preparado com o diabo e os demônios. É onde vai essa geração que não dá importância para a palavra de Deus. Ai de vós, naquele dia, ai de vós. E Deus não vai ter misericórdia. Naquele dia, Deus não vai ter misericórdia quando chegar o juízo de Deus. Porque todos vão ter que prostrar diante de Deus Todo-Poderoso. E a sua chance é enquanto você vive, de se arrepender e voltar para Jesus Cristo. A tua chance é quando você está vivo. Porque depois que você morrer, acabou. Acabou. Porque não adianta você querer acender vela, não adianta você rezar a missa de 7º dia, não adianta você achar que você vai para o purgatório, para ficar purgando, para perdoar os seus pecados. Isso é mentira. É mentira que inventaram para você, que não existe purgatório nenhum. A Bíblia diz que não está escrito na Bíblia que tem purgatório. Isso é mentira, inventaram para te enganar. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Porque a Bíblia é onde que nos orienta. A Bíblia é que nos dá a direção do que Deus quer para mim e para você. E o tempo está acabando. O tempo está acabando. E se você acha que Jesus está demorando, é porque Ele ainda quer ver a tua salvação. Mas você está dando importância para a tua salvação, ou você está mais preocupado com as coisas mundanas? Porque a palavra de Deus diz, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque tem nela a vida eterna, e ela que testifica de mim. Lê as Escrituras, medita nas Escrituras, porque somente ela que testifica de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, que derramou seu sangue. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Aparecida que morreu na cruz por você. Foi Jesus Cristo
Jesus Cristo, homem, que se fez, a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós e pagou um preço muito caro. Se entregou na cruz do Calvário, derramou seu sangue pelos nossos pecados. Não foi estátua nenhuma que pagou o pecado por você. Foi Jesus Cristo. E é esse que estou anunciando aqui nessa tarde. Acorda, você que dorme. Acorda, porque Jesus Cristo está voltando. Se desperta. Se desperta enquanto você pode. Se desperta, porque Jesus Cristo, hoje ele é teu advogado, mas naquele dia ele vai ser teu juiz. Eu sei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o povo está preocupado mais com as coisas mudadas. Mas minha obrigação eu faço enquanto eu posso. A festa está chegando, mundana. As festas estão chegando, distraindo o povo para tudo quanto é lado. Distraindo o povo. O diabo faz isso. O diabo faz isso. Ele inventa um monte de festa mundana para distrair o povo, tirar a atenção, atrapalhar a palavra. Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus.